Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você é novo, peço a vocês que já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Estamos trazendo para vocês aqui nessa sexta-feira, dia 23 de agosto, as últimas notícias do Flamengo. Eu acho que usou o termo exato quando você fala de experiente, né? Porque eu concordo com tudo que o Zé falou, que o Pedro disse. Não dá para cobrar desempenho na altitude. E não é mimimi, não é historinha. O jogador não consegue correr, o jogador não consegue raciocinar, porque falta oxigenação. O jogador tem dificuldade de se adaptar à velocidade da bola. O Flamengo chegou em cima da hora, porque quando você chega em cima da hora, você minimiza um pouco os efeitos da altitude. Se chegasse antes para treinar, fazer adaptação do campo, reconhecimento de gramado, você teria os efeitos da altitude provavelmente de maneira pior e talvez o time fosse eliminado por causa disso. É óbvio que o Bolívar é uma versão melhor do Bolívar, se a gente for comparar com temporadas anteriores, porém ainda é um time muito limitado, com dificuldade de finalização. O Bolívar entrou na área muitas vezes para finalizar em condições de marcar o gol. E quando a bola foi no gol, aí... Oi? Rafael. O Rafael de São Paulo? Rafael. Bom goleiro. Bom goleiro. Bom goleiro. E o Rossi, do Flamengo? Bom goleiro. Então eles estão na mesma prateleira. Eu acho que estão na mesma prateleira, o Rossi mais experiente. Bom. E Né, Paredjon? Paredjon. Paredjon, que ontem Breler chamou de Paredjon. Tá respondido já, Birne, obrigado. Entendemos. Só se respiro. Não, eu acho o John... É isso aí. A campanha do Botafogo é excelente. Não me esperava a mesma confiança antes. Não importa o que está fazendo agora. Vamos esperar o final da temporada para ter uma opinião sobre a temporada. A carreira precisa avaliar por muito tempo. Por isso que eu estou falando que o Rossi é um bom goleiro, não é um goleiro espetacular. Mas ontem, quando ele foi chamado a atuar, ele mostrou que estava muito pronto para o jogo. Não dá rebote à toa, não se coloca mal em nenhum lance, não se perde nas jogadas. Entende a hora de fazer aquela cera, né? Tem gente que não gosta, tem gente que reclama, né? Porque aqui quer que seja futebol europeu, eu acho que tem que ter cera mesmo quando pode ter. Tem que saber usar arbitragem quando pode usar arbitragem. Eu não sou do tipo... E Romero, goleiro do Boca. Bom? Bom goleiro. Também bom goleiro. Também, só isso. Goleiro dos sonhos. Para dar um exemplo, nenhum deles é Dida, Marcos ou Rogério Ceni. 3 goleiros de nível diferente. Aí você foi bem. Pegando os Você foi bem. ultimamente. Então, resumindo... acho que o Rossi foi essencial para a classificação. Talvez o Flamengo tivesse um outro goleiro com a mesma qualidade, um pouco mais jovem, talvez em algum momento tivesse sucumbido. E como foi importante o gol do Léo Pereira, né? Eu quero só reforçar... Que não falaram muito sobre isso, mas como foi importante o gol do Léo Pereira. Muito. O segundo gol que muda completamente o que aconteceu no jogo em La Paz. Né? E só aqui a gente reforçar o que o Zé disse, a gente está aqui desejando uma pronta recuperação. O Tite, que teve uma arritmia, né, no retorno, está em observação. Então, tudo que a gente fala aqui é sobre o jogo... Justificando antes da fala do Bubu, é isso? Por quê, Elvira? Porque às vezes a pessoa em casa vai pensar o seguinte, pô, o Tite teve uma arritmia, está internado, e os caras falando que ele não foi bem no jogo, que podia melhorar. A gente tem que começar a separar as coisas. A gente respeita muito o trabalho do Tite, deseja a pessoa Tite, que é uma figura maravilhosa que se recupere rapidinho. Mas vamos falar do comportamento. Demorou para mexer, Zé? Demorou, Bubu? O Tite ontem, porque sabe o que eu estava lendo depois no Twitter, as pessoas falando? O Tite ainda não entendeu que o Flamengo precisa... Porque o flamenguista está mal acostumado, né? Ele quer o jogo. Ele quer o jogo mais, às vezes, do que a classificação. Eu não entendo isso. Mas falta isso ao Flamengo, ao jogo? Ou teve a classificação? Calma que o jogo vai vir. Hoje eu vou defender mais do que nunca o Tite, por vários fatores. Primeiro, também desejo para ele aqui pronta recuperação e tal. A gente sabe o desgaste da altitude. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação. Quando uma equipe vai viajar para altitude, ainda mais um jogo importante, não sei o que e tal... Jogadores, alguns que sentem mais que outros, hoje você tem como fazer uma avaliação física, clínica. Lembra desde a câmera hiperbárica lá do Moraci Santana? O Palinha. Tem jogador... A pessoa é diferente de cada um. Cada um tem que ser o cada um, como diria o outro, né? Então o Tite já é um senhor de idade. Eu senti, você perguntou do comportamento, eu senti ele durante o jogo. A gente tá vendo algumas cenas dele gesticulando, se movimentando, mas acho que ele fez isso menos. Ele também sentiu. Cara. E na reta final do jogo, quando o negócio apertou, o Flamengo tomou um gol, bola na trave, pressão do Bolívar, eu vou falar assim, ele não participou tanto do jogo. Eu vou cobrar isso do Tite. O senhor de idade tá na altitude, lá 3.600 metros, que ele fique pulando, gesticulando, jogando junto. Ele também certamente sentiu lá efeitos, né? O Gerson falou de dor de cabeça. Gerson é de Belfort Roxo, né? Ela dividida. Patrícia, que é uma pessoa com quem... Fala do Belfort Roxo. Tá parecendo o Tite na coletiva. Mas você tá se perdendo. Ele vai
ajudar o filho, tu vai chamar tua amiga pra te O ajudar? que tem em Belfort Roxo? O Zé te pô. perguntou. Cara, é uma cidade, cara. Tem padaria, tem açougue, tem supermercado, tem estacionamento, tem posto de gasolina. Cara, o que tem? É uma cidade, cara. Entendeu? E é uma cidade que fica ali bem próxima do Rio de Janeiro. Eu sou mais... Sim, vamos esperar. Não vou esperar. Já tem 1-0, peraí, eu preciso mexer. Pô, quando ele coloca o Davi Luiz e coloca o Bruno, o time fica um pouco melhor. O Davi Luiz já se posiciona melhor. O Bruno já dá 2, 3 Pô, ele deu um ali, pique que deu a expulsão do Já a Anderson. expulsão do Anderson, entendeu? Deixa eu fazer uma lista para você, Zé, dos pode- jogadores que não entraram ontem, que estavam à disposição do Tite. Eu vi ontem. Lucas Hurtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan, Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. Sim. O banco não era um banco... Sim, mas você tem Vitor Hugo, que já jogou. Né? Você tem Lohan, que quando entrou nos últimos jogos, foi bem. Mas você tem que Né? entender Você que tem- o Lohan Entrou o não- Everton É, lá, não. que também é... Everton Araújo, entrou. Sim, você tem o Everton. Então, assim, você tem algumas situações. E outra, se você leva para o banco e precisa colocar, coloca. Entendeu? Coloca. Já pensou? Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. O De La Cruz. Tá faltando, lá vai dar um pique, sente. E aí? Você já tem... De La Cruz parece que não joga bem. Ele é um cara acostumado a jogar no altitude pela seleção, inclusive. Ele tem um histórico que não é muito... O Flamengo não tem um histórico bom. Até o jogo de ontem, o Flamengo tinha 33% de aproveitamento na altitude. O Grêmio, por exemplo, tem quase 50%. Se pegar os grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Grêmio, São Acho que Paulo... o Inter também, o ano passado. o Inter, Eles têm aproximadamente 40 e poucos por cento de aproveitamento na altitude. O Flamengo tinha 33, perdeu ontem e baixou esse número. E o De La Cruz é o tipo de jogador que não se rende bem na altitude. E não fez uma boa partida. Acho que demorou um pouquinho. Você não precisava passar todo esse perrengue aí, esse sufoco. Fecha um pouquinho mais o time, o Davi Luiz mais experiente, entra ali, organiza um pouquinho mais a defesa, vai ser chute de longa distância, vai ser cruzamento, pelo menos você está um pouco mais ali protegido, você tem a possibilidade de tentar sair um pouquinho mais. O Flamengo no segundo tempo, de novo, pela dificuldade da altitude, não estou aqui, estou só falando da questão das trocas. Sim. Natural, o Flamengo jogou lá atrás. Você tem um chute aí que o Rossi faz o gol, você tem quase 9 jogadores ali dentro da área, 9 jogadores. É uma situação que todos que jogam contra o Bolívar nessa situação passam, não tem jeito. Ô, Pedro, e a saída do Flamengo do estádio foi conturbada também, né? Em relação ao ônibus, tudo, né? Foi tumultuado. E tem até imagens aí. Pode, então? Tem as imagens aí? Vamos rodar as imagens enquanto Quando a você fala, delegação deixou o estádio a caminho do aeroporto, né? Que o Flamengo... É praxe, os times quando jogam lá já saem direto para o aeroporto. O ônibus da frente, que é o ônibus de jogadores, são 2 ônibus, né? O ônibus de jogadores e o ônibus de staff, pessoal de diretoria, o corpo técnico que vem atrás. O ônibus de jogadores foi atacado por algumas pedradas, mas ninguém chegou a ficar ferido, é importante falar. Ninguém chegou a ficar ferido. Foi na porta do estádio, já fora do estádio, mas aí nas redondezas do estádio. O ônibus foi atacado, atrasou um pouquinho, né? Até o deslocamento do aeroporto, também coisa de revista lá, demorou um pouco mais, mas ninguém se feriu, Edu, isso que importa. E teve até uma pedra que caiu bem no banco do presidente, é isso? A direção, não foi exatamente a pedra, uma das pedras atiradas estourou num vidro, que aí o vidro já é aquele vidro um pouco mais reforçado, na história, dá aquela estilhaçada, mas não cai para dentro. Bem na direção do banco onde estava o presidente Rodolfo Landim. Eu tô para ver, Biener e Bubu, uma punição acontecer de Fica fato. tranquilo, vai acontecer. Eu sei, inclusive. Vai quando morrer alguém. Exatamente. Só isso. E, cara, isso que eu tô falando não é só da Conmebol, nós tivemos no Campeonato Brasileiro aqui também, situações, enfim. É muito triste esse comportamento, porque as pessoas não imaginam como é. Olha, eu contei uma história aqui, teve um jogador que me contou histórias, que ele levou o filho dele para passar um dia no CT. E aí falou, agora vamos pro jogo, olha lá as imagens aí. Vamos pro jogo, quer viver um dia de jogador, quer ir no ônibus? Ele falou, não, papai, o ônibus não. Aí ele não entendia por